Bem-vindos a mais um episódio do Cultura Cast, um local para a gente discutir sobre culturas corporativas, modelo de gestão e estilos de liderança. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo com o Bruno Dias. Bruno Dias é um dos sócios do grupo Uma a Uma e nós vamos contar uma história fantástica sobre ele. Mas antes eu vou dizer um negócio para vocês. Eu conheço o Bruno há muito tempo atrás. A primeira vez que eu vi, ele devia ter uns 7 anos de idade, mais ou menos, 8, né, Bruno? A gente estava na inauguração de uma loja do pai dele. O pai dele era franqueado da Fórum e estava inaugurando a Malacacheta, no Shopping Guatemi de Campinas. E ele estava lá na inauguração. Eu lembro muito bem dele lá presente. Então a gente tem um histórico de longa data. Bruno, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, João, por você ter vindo. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica diferente. Ótimo. Hoje você que vai ser o entrevistado. Eu topo. Boa. A ideia aqui é a gente poder também passar para os Unix da Uma a Uma o quanto você, né, fez e ajudou a gente em todo o nosso crescimento e desde o começo lá atrás na fusão e na criação da Uma a Uma. Perfeito. Então, você tem perguntas? Vamos lá. Tem algumas e você vai me ajudando. Claro. João, a Uma a Uma está completando 6 anos, 7 anos. E quando a gente fez a fusão, né, que a Uma a Uma vem da fusão da Halt e da Fishfire, você logo no começo a gente falou, pô, precisamos de alguém para liderar essa fusão e nos guiar. E nos primeiros papos que a gente teve, você sempre mostrou pra gente a importância da gestão horizontal. Sim. E a gente, inclusive, né, tem ela até hoje e vamos nos adaptando nos desafios do dia a dia. Por que lá atrás você optou por guiar a gente na gestão horizontal? Bom, o que acontece é o seguinte, Bruno. Eu percebi que vocês eram muito bem-sucedidos, cada um no seu formato ali das agências, e muito informais, né? E essa forma de vocês atuarem dava muita leveza na condução. E entrar com uma gestão convencional, onde vocês passariam a ter diretores, gerentes, supervisores, etc., iria não só tirar muito dessa espontaneidade de vocês, como também iria encarecer, porque a gestão vertical, que é a hierárquica, ela parte de um princípio de um plano de carreira consistente de crescimento de cargos, algo que nem sempre no segmento de vocês é possível ter. Então, para evitar que no futuro vocês ficassem reféns de um especialista num determinado evento, um especialista artístico que viesse a pressionar vocês cada vez mais por cargos, autonomia e remuneração, eu achei muito oportuno esse modelo de gestão. Além de que a gestão horizontal, que como base, na essência, ela é colaborativa, eu vejo como sendo uma tendência de um futuro da humanidade. Eu não vejo na humanidade, tanto em governos municipais como em países, ainda um futuro muito grande para uma linha hierárquica rígida, né? Hoje, quem tem filho sabe que aquela história de bastava o pai olhar para saber que tinha uma coisa errada já não funciona mais. Então, foi por isso que a gente propôs para vocês a gestão horizontal. Acho que tem 2 pontos aí nessa sua definição que ela traz, às vezes, alguns desafios de entendimento e algumas oportunidades para a gente recapitular aqui nesse papo. Você fala muito do plano de carreira na gestão, né, no modelo convencional vertical. Como é esse modelo, esse plano de crescimento na gestão horizontal? A gente troca algumas terminologias, né? Então, em vez de plano de carreira, a gente teria plano de crescimento. O plano de crescimento, o plano de carreira, desculpa, está implícito que você, empresa, tem que me oferecer uma escada para eu
crescer. Então, o executivo ou o funcionário fica numa postura muito passiva e é a empresa que promove isso para mim. Na horizontal, o que nós temos é uma oportunidade de crescimento. Aí a coisa já fica nos dois níveis, que é você, empresa, faz sua parte e eu, colaborador, faço a minha parte. Então, no plano de crescimento, eu vou ter crescimento se a empresa crescer. Perfeito. Então, se eu fizer a minha parte bem feita, se eu ajudar no crescimento da empresa e se o mercado permitir que a empresa cresça, eu também vou ter uma oportunidade de crescimento. E se você trazer novas oportunidades, novas frentes de negócios, novas unidades de negócios, novas inovações, você também tem uma frente de crescimento. Isso eu também tenho, exato. Então, isso dá aos dois a responsabilidade e não no modelo convencional, que é só a empresa que tem essa responsabilidade de me motive, me faça crescer, mostra para onde eu vou, me treine. Essa o hierárquico, o vertical, ele joga muita responsabilidade na pessoa jurídica. Perfeito. E um pouco menos, não que não tenha, um pouco menos na física. No horizontal, não. A responsabilidade está bem dividida, eu diria quase que 50-50. E trazendo isso também em outras frentes, a gente tem muito lá na Uma, às vezes, tipo, processos ou ideias que ainda ninguém fez, ninguém colocou, e fica muito aquele papo, putz, poderia estar legal, alguém poderia fazer. A gente fala muito que é isso, né? Faz, né? Mete a mão, isso. Faz, porque não vai ter essa, não pode fazer ou não. Se ninguém fez até agora, e se você tem uma ideia que pode contribuir para ser melhor, vai lá e faz. Então veja só o que você está descrevendo, né? Você está descrevendo um ambiente onde as pessoas podem fazer, onde o comando e controle é um modelo de gestão menor do que no convencional, onde o indivíduo tem autonomia com responsabilidade, com accountability e também tem uma série de coisas implícitas, Bruno, muito interessante, como por exemplo, nesse modelo, o errar não necessariamente é errado. Vocês têm uma certa absorção, convivem com erros. Uma pessoa que comete um erro, ela não é punida imediatamente, né? A não ser o erro intencional, o erro de má fé. Isso é outra história, um desvio de conduta, mas na operação é permitido o erro. E a gente fala muito do erro, que assim, óbvio, todo mundo vai errar e principalmente a gente, né, que trabalha com eventos, eventualidades, novidades a cada momento. Acho que o grande problema do erro, além do erro de desvio de conduta e tal, é o erro quando você repete o mesmo erro, né? Porque assim, você tá ali, aconteceu um negócio, vamos aprender com aquilo e vamos se desenvolver para aquilo ali, quando acontecer de novo, a gente não errar. O problema é quando você erra de novo na mesma coisa que já errou várias vezes. Isso. Aí sim, é claro, já passa da linha do pouca tolerância, né? E para a gente não achar que esse modelo só cabe em empresa pequena, o de tolerar ao erro, né? Vale aqui um exemplo corporativo muito interessante, que é o caso da Amazon. Na Amazon, um dos traços da cultura é o permitir o erro, é o permitir a pessoa tentar o inovar, e desde que não seja erro repetitivo, erro de má fé. Indo para essa linha do erro, né, e para a gente tentar sempre aprender com o erro e não repetir, não acontecer, né, e errar novamente no que já foi feito, a gente gosta e incentiva muito o feedback aberto, né? Para a gente poder ali numa reunião de núcleo, num feedback pós, onde está todo mundo envolvido ali, a gente trazer e ter um feedback onde todo mundo pode aprender com aquilo. Só que tem alguns momentos que às vezes o feedback aberto, a pessoa que está recebendo ali, ela meio fica assim, estão me colocando ali, me usando como exemplo, estão me colocando ali numa saia justa, estão fazendo isso para me expor. Como que a gente tem que fazer isso sem deixar expor a pessoa e a pessoa entender que ela não está sendo exposta, mas sim é uma cultura da Uma esse feedback aberto? Bom, essa pergunta eu acho que foi muito rica, Bruno, porque o modelo de gestão horizontal, e especialmente este adotado na Uma,
que é bem característico próprio de vocês, ele implica em uma série de outras crenças e até virtudes morais, como, por exemplo, o primeiro, a tolerância ao erro. Depois, a importância da transparência. É necessário criar um ambiente de transparência onde as pessoas se sintam à vontade para dizer o que eu não estou fazendo de correto e eu tenha uma maturidade para ouvir. Esse talvez seja um dos maiores desafios. Isso implica em coragem e, ao mesmo tempo, em uma abordagem de respeito. Então, as pessoas precisam ser, neste ambiente, educadas, treinadas a entender que elas não são perfeitas, que elas estão em evolução, como tudo na vida, e que para que essa evolução aconteça de forma acelerada, eu preciso ouvir o que eu tenho que fazer de certo ou deixar de fazer algo errado. Causa um pouquinho de desconforto, né? Eu diria até que assim um pouquinho em alguns momentos constrange um pouco, mas algo que a gente pode aprender a conviver, olhando sempre para frente, que o feedback que eu estou recebendo vai me fazer melhor. Os melhores feedbacks que eu recebi na minha vida foram os mais francos, os mais duros, os mais difíceis, que na hora me incomodaram, depois me fizeram muito bem profissionalmente. Voltando um pouco ali pro lado da gestão horizontal, a gente já se pegou em alguns momentos quando você vai fazendo uma entrevista com uma pessoa que vem da estrutura vertical, né, que tem esse desafio de adaptação. Uhum. Quando ela chega, muitas vezes ela fala, tá, mas qual é o meu cargo? O que eu vou colocar no LinkedIn? O que eu vou contar? E é um desafio tanto para uma como para esse Unique novo que está chegando. Qual que é a sua consideração nesse ponto? Bom, é uma mudança de modelo mental, né? A gente foi anos e anos e anos educado a ter carteira assinada, a ter uma carreira, a ter uma função e buscar o próximo cargo, né? Mas na verdade, quando você monta uma empresa, você não tem isso. Se você, um cara hoje, uma pessoa, uma executiva monta a sua própria empresa, ela não tem plano de carreira, ela não tem cargo, ela não tem o próximo cargo, ela tem boleto para pagar. Né? E aí a pessoa passa por um período de adaptação a isso, né? Onde ela entende que ela está numa empresa. Ela pode colocar no LinkedIn a área dela, seja marketing bem amplo, seja vendas. Ela pode negociar um título para pôr no LinkedIn, para se comunicar, mas não necessariamente aquilo é o cargo dela, né? João, na gestão horizontal, que ela te dá essa liberdade, né? Como que a gente, como uma e o Unique que tá lá com a gente, não interprete essa liberdade como uma bagunça, como uma desorganização, como uma confusão, porque num primeiro momento, quando você vem de uma estrutura que, se você já trabalhou numa estrutura vertical, você tem ali as suas caixinhas, você sabe até onde você vai ir, você sabe para quem você vai responder. Quando você chega numa gestão horizontal, que você está ali, meio que você tem que ter as suas responsabilidades e trazer isso para dentro, como aquilo ali não vira uma bagunça? Bom, é importante te dizer que mesmo às vezes numa gestão vertical vira bagunça, né? O ser humano tem capacidade às vezes de bagunçar até aquilo que não estaria já pré-definido. Mas especificamente na gestão horizontal é necessário ter alguns protocolos de governança e rituais. E vocês foram muito felizes em optar por alguns protocolos, entre eles o Comitê Executivo, que é o COMEX. Para quem está entendendo agora essa conversa, né? Em vez de ter caixinhas, né, hierárquicas, o modelo horizontal, ou Lattice, que também é chamado em inglês Lattice Organization, ele trabalha com células, né?
com núcleos, ou squad, como por exemplo o Spotify adotou essa terminologia, que são núcleos, grupos de pessoas que se conversam, que se reúnem, decidem por consenso, têm autonomia para essa decisão e vão atrás dos seus resultados. Em relação aos protocolos de governança, um dos mais importantes é o Comitê Executivo, ou COMEX, que no caso de vocês tem a periodicidade semanal, que é um ritmo muito constante, muito bom, ideal para a governança do negócio, onde vocês se reúnem por um bom período, uma boa tarde, às vezes entra um pouquinho à noite, dependendo do tema, e ali é discutido a navegação da empresa, para onde a empresa está indo, o ritmo, etc. Essa disciplina cria um pilar que permite uma sustentação muito grande na governança de um modelo horizontal. Além disso, ele é alicerçado por outros comitês, comitê de pessoas, comitê de cultura, comitê de ética, outros que vão dando os devidos à cadência das decisões e das reuniões. E juntando a isso, João, a gente tem também as reuniões semanais dos núcleos, isso, né, que a gente faz. Uma vez por mês, a gente faz o café da manhã com todas as agências e núcleos para elas poderem explicar o que elas estão fazendo, para ter essa integração maior na frente. A gente tem, uma vez por mês, o fórum também dos sócios, também de uma mais, são todos os sócios, além dos fundadores. Então, essa parte de rituais, protocolos, processos, acho que ajuda a trazer a seriedade para a gestão horizontal. Isso, porque ela dá cadência, ela dá um formato sem engessar, né? Perfeito. Então, por exemplo, o comitê de vocês executivo não é aquele comitê, um conselho que abre a pessoa lendo a ata da última reunião, aqueles termos jurídicos todos formatados, né? A coisa flui dentro da espontaneidade de vocês, que faz parte da cultura. Além disso, vocês também têm offsites, que são encontros fora do escritório, fora da cidade de São Paulo, às vezes no interior, no sítio Campos Jordão, como a gente já fez alguns. Dependendo do ano, são 2 no ano ou 1 no ano, vai aí. Fizeram no exterior também, né? E esses offsites, além de permitir uma desconcentração e uma aproximação, risadas e uma boa gastronomia, é onde é praticado, entre outras ações, o exercício do feedback, onde todos os sócios se colocam num círculo que parece uma tribo até de índio, muitas vezes, se o tempo permitir, ao ar livre. É retirado um dos sócios, onde ele é levado para fora do grupo, preparado para ouvir feedback, onde as instruções são: você vai ouvir um feedback, o feedback é genuíno, está sendo elaborado pelo seu sócio, é para o seu bem, ouça, agradeça e tire para você o seu proveito, né? E os que ficaram no grupo são preparados para levantar os pontos fortes e fracos desse sócio que está fora, e é eleito o interlocutor que vai apresentar. E uma vez que a pessoa ouve, é aplaudido, agradece e troca, e assim por diante. Quando você faz isso com 5 sócios, é uma coisa que demora meia hora. Mas quando você faz isso com 20 sócios, necessita processo, organização, pausa, intervalos e uma boa agenda dedicada só para o desenvolvimento das pessoas. É simples, porém raríssimo das empresas fazerem. Não, é interessante isso que você tocou no ponto dos 20 sócios, né? A gente começou com 9 sócios, né? Eram 4 sócios da Halt, com 5 sócios da Fishfire, fizemos a fusão, nos tornamos, né? Criamos o Grupo Uma com o objetivo de ser o mais completo ecossistema de entretenimento.
passados aí 7 anos, a gente está com 15 agências no grupo, onde cada agência tem um sócio especialista tocando. Então, hoje, a gente é um grupo generalista com agências especialistas. Então, cada frente, cada agência tem um sócio especialista tocando. Então, a gente sentiu a necessidade, nesse nosso crescimento, não só de uma, mas também nesse nosso crescimento de sócios, a criar uma academia de líderes, né? Porque o empreendedor, ele meio que nasce ali empreendedor, tendo seus riscos, tendo suas frentes, e você acredita que todo mundo nasce assim, né? O que é um completo erro. Então, a gente olhou e falou assim, calma, a gente está desenvolvendo um dos processos e planos de crescimento essa pessoa que entrou com a gente se desenvolver, criar uma unidade de negócio e ter uma unidade de negócio que é complementar ao grupo vindo para a Uma. Então, a gente sentiu a necessidade de criar uma academia de líderes para a gente poder também capacitar todos, desde o Comex, Uma Mais, novos sócios, enfim, e a gente começou, recém aberto ela, e gostaria de que você contasse pra gente um pouco o que você está trazendo para essa academia de líderes. Que, aliás, chama Uma Academia, né? Isso. Chega um momento em onde a empresa vai amadurecendo, ela precisa se tornar escola, e os seus sócios e principais líderes se tornarem professores de si mesmo, onde todo mundo aprende com todo mundo, e é sempre bom ter uma curadoria externa. Então, esse é o meu papel lá com vocês, desenhar uma trilha de desenvolvimento e acompanhar, supervisionar para que isso aconteça. Nessa academia, a gente está num ritmo mensal, que é um ritmo relativamente até acelerado de formação. Ela dura mais ou menos uma manhã longa, né? A gente tem começado às 10, indo até às 2 da tarde, que termina sempre com um almoço, que, aliás, é uma característica muito interessante do grupo Uma, e até um traço da cultura, que é sempre levar uma gastronomia, alimentos e bebidas fazendo parte dos eventos, né? E tudo muito bem feito, de muito bom gosto, e com um capricho muito grande. E nessa academia a gente vem trazendo temas muito ricos, como, por exemplo, a questão da importância até onde vai comando e controle, aonde libera para autonomia com accountability. A gente vem discutindo a importância, mais uma vez, do papel do líder na construção da cultura, o papel de todos, e aí vale desde para um líder júnior, que está começando agora, como um líder mais sênior, um membro do Comex, por exemplo, porque todos estão em processo constante de desenvolvimento. E esse cadenciamento, esse ritmo de desenvolvimento, vai passando para as pessoas essa mensagem da importância do autodesenvolvimento, da autoaprendizagem. Caso contrário, é muito comum um líder ou um sócio se colocar numa posição de que eu já sei tudo, onde eu não tenho mais nada a aprender. Perfeito. E aí, daí para cometer erros, é um passo só. E é totalmente o oposto do que a gente, né, como Uma, espera e desenvolve, porque a gente está em constante movimento, né, em constante crescimento, toda hora trazendo ideias novas, pensando em novas frentes, novos negócios. Inclusive, a ideia também aqui do podcast é a gente poder amplificar para todos, né, o que a gente tem falado, o que a gente tem discutido, o que às vezes não é tão claro no nosso dia a dia, que ele pode revisitar aqui no nosso podcast. Uma dos pontos aqui que você falou, das habilidades do líder, independente se ele está liderando um núcleo, uma agência, um projeto, um evento, ou apenas uma tarefa que foi disponibilizada para ele, qual é a importância e as habilidades que um líder precisa ter na gestão horizontal e principalmente na Uma? Bom, assim, a habilidade dele é enorme, porque nós estamos falando, primeiro assim, para as pessoas entenderem, né? A faixa etária lá são pessoas de 25 anos. Sim, a gente tem muita molecada nova entrando. Muito jovem, indo até
os mais velhos na faixa de 45, talvez, mas ninguém acima de 50, talvez um, né? Tem o dado acima de 50 ali. E tem o Pierre, então já temos dois. Eu tenho o Pierre também. Mas, e esse é um ambiente onde eles ficam assim, num grande círculo, né, sentados. E a gente sempre mistura as áreas para que não fique os seus núcleos dentro de si. E é trabalhado a habilidade específica, não de conduzir um evento, uma festa ou um processo. Pode até ser temas que venham a vir, mas assim, o principal deles é como lidar com pessoas, como lidar com gente. Porque nós temos dois grandes desafios. Primeiro, a sociedade mudou e o líder tem que se adaptar a essa mudança. Então, por exemplo, uma piada que às vezes um líder podia contar há 20 anos atrás, que seria engraçada, há 10 anos já perdeu mais ou menos a graça, há 5 já ficou constrangedora e hoje pode ser um assédio moral. Então, essa leitura da sociedade e ele adaptar a sua fala, é muito importante que o líder faça esse processo. Então, esse é um dos principais fatores do porquê que precisa formar a liderança, porque a sociedade muda. O segundo fator, que são líderes jovens e tiveram poucas experiências corporativas ou às vezes tiveram experiências familiares de autoridade, de faça ou não faça. E eles vão levar ao ambiente de trabalho essas suas experiências, essas suas referências, que algumas são boas, mas outras não. Então, isso precisa ser reeducado. Então, essa academia, ela entra com um processo de troca de realmente de modelo mental, troca de conceitos de gestão para esse novo modelo de gestão de pessoas e de gestão horizontal. Legal. E nossa ideia aqui, de novo, é sempre trazer um podcast do conteúdo que vai ser discutido lá e falado lá, a gente poder passar para todos. Então, assim, se você que está escutando a gente, está na Uma e tem essa ambição de tornar líder, ou está ali no seu projeto, ou está ali na sua frente, na sua unidade de negócio, hoje o mais importante é você saber liderar pessoas, certo, João? Certíssimo. E é importante também dizer o seguinte, gente, a gente está falando de um modelo de gestão que é diferente do mercado, as pessoas estranham, mas não é perfeito. Em nenhum momento a gente colocou como sendo, esse é o modelo blindado a erros, a falhas. Não existe isso. Todos os modelos de gestão, eles têm seus pontos fortes e seus pontos fracos. Para Uma caiu muito bem o modelo de gestão horizontal, que a gente está aprendendo cada vez mais a construir. Essa é importante ter essa clareza, né? Aprendendo, se adaptando, entendendo o que deu certo, vamos aperfeiçoar, o que deu errado, volta para casa, organiza e faz. E a gente espera muito da contribuição dos Unix também para dentro desta discussão, porque como o João falou, nada é perfeito, nada nasceu pronto, a gente está em constante evolução e o que não tiver certo, bate você na porta do gestor, com seu gestor, com a turma de gente para ajudar a gente a construir o modelo ideal. Exato. E a Academia de Líderes, ela entra aí também com um papel muito importante porque é comum você contratar uma pessoa que já trabalhou numa outra agência. Então ela vem com modelos de referências de liderança, referências de cultura, que ele precisa ser adaptado para a realidade da Uma. Então a academia vem como um equalizador, trazendo as pessoas colocando na mesma página, mostrando como que a empresa é, ao mesmo tempo sem ser de uma forma rígida, sem ser uma forma muito engessada para o indivíduo, muito descontraída, mas também com uma certa seriedade. Por exemplo, né, um participante que chega atrasado, ele tem que esperar o próximo bloco para ele entrar. Então não é uma informalidade assim sem regra, que ele chega a hora que quiser, a qualquer momento, né? E outra coisa interessante, Bruno, entrou na sala, começou o evento, todos os celulares guardados, né? Essa é uma disciplina que a Uma conseguiu aos poucos ter. Tem ainda
ainda lição de casa para fazer sobre isso, mas que dá um nível de respeito e atenção muito grande. Ou seja, o ambiente é descontraído, mas é bem organizado. Muito bacana esse ponto que você colocou, que é um dos nossos pilares, que é o esteja presente. Então a gente tenta cada vez mais instruir e orientar para, seja reunião de núcleo, café da manhã, discussão de pauta, reunião de briefing, brainstorming. Vamos largar o celular um pouco, né? Entra na discussão, esteja ali realmente presente naquele momento, que a sua contribuição vai ser infinitamente maior do que você estar ali naquele momento, falando no celular, querendo participar da reunião e tal. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Apesar de que você acredite que dê... sua produtividade, teu foco vai estar muito maior se você tiver disponível para a tarefa só. Então, o esteja presente é um pilar que a gente tem cada vez mais trazido nos nossos encontros. E eu queria fazer uma observação também, Bruno, que assim, apesar de dar essa impressão de que é uma coisa desorganizada, que não tem um organograma rígido, é importante a gente destacar o seguinte, que do ponto de vista de caixa, a Uma tem uma disciplina financeira invejável até para algumas empresas de grande porte. A Uma tem reserva de caixa, com isso ela conseguiu atravessar a pandemia de uma maneira muito tranquila, comparado com outras agências. Ela fez uma restrição de colaboradores muito limitada, poderia ter feito até mais. Foi só, assim, coisas bem pontuais mesmo, onde as pessoas foram movimentadas. E isso é muito fruto do Comex e do desejo dos sócios de ter uma rigidez muito grande na parte financeira. Em outras palavras, né, a aventura pode ser louca, mas o aventureiro tem que ter juízo, né? É interessante você tocar nesse ponto aí da pandemia, que foi um ponto muito duro pra gente, né? Principalmente para quem vive de aglomerar pessoas. Tudo que a gente que não podia fazer na época era juntar pessoas, e a gente conseguiu aí ultrapassar ela por ter esse caixa, esse regime de caixa muito bem feito, por ter também respeito aos nossos colaboradores, e a gente conseguiu, com as habilidades de todos, nos reinventarmos, criarmos, passamos sem precisar mandar pessoas embora, e é bom a gente resgatar um pouco essa história, porque às vezes ela fica meio esquecida depois de passar os tempos. E mais ainda um exemplo sobre a disciplina financeira, a Uma não saiu distribuindo lucro no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro. Ela foi extremamente conservadora. Os sócios foram muito, muito disciplinados com isso. E ela passa a distribuir a partir, sei lá, não sei se foi do terceiro ano, quarto ano. Quinto ano, muito regrado. Então, dos 20 sócios, não são os 20 que estão no Comex, são apenas 9 que estão no Comex. Os 9 têm um bônus específico, que é o bônus Comex. Os demais sócios têm bônus pelo resultado da empresa. E hoje, depois do quinto ano, ela já distribui de forma regrada, com critérios, com transparência, e isso foi o que ajudou muito a empresa a ter essa robustez que hoje ela tem. João, a gente tem uma cultura lá muito, né, específica, muito essa nossa dificuldade, na verdade, de mostrar que a gente não é uma festa. Apesar da gente fazer festa, a gente não é uma festa. Então, acho que um dos nossos maiores desafios é essa turma nova que vem para a agência, essa turma jovem, porque ela é importante para o nosso ecossistema, que precisa estar reoxigenando sempre com ideias novas, frentes novas. Qual é o conselho que você dá para esse jovem que está entrando na Uma, onde a gente faz festa, mas não é festa? Ótimo. Bom, a recomendação que eu daria para você que está entrando é, primeiro, assim, abrir a tua cabeça. Assim, esquece o modelo convencional de empresa que você ouviu dizer
aí fora, né? Lá não há uma, ou aqui é diferente. Isso é o número 1. Depois, assim, se coloca numa posição de eterno aprendiz. Você vai aprender muito nessa empresa. Você vai aprender como organizar eventos, como negociar, como fechar um contrato, o atendimento ao cliente, a importância do relacionamento. A Uma tem uma característica, ela traz clientes de longa data. Ela consegue trazer clientes que estão com eles já há muito tempo, e isso não é fruto do acaso, isso é fruto de ter um bom relacionamento. E relacionamento precisa saber ouvir, se colocar, atender, porque cliente nem sempre, às vezes, é fácil, né? Todo mundo já sabe disso. E a recomendação que eu daria para você é também deixar de lado um modelo convencional da gente responsabilizar o mundo, culpar o governo, a circunstância ou a sua família. Esse modelo que a gente aprende muito quando a gente é jovem, a gente entender que lá dentro da Uma existe um espaço para você colocar para fora a sua accountability. O que é isso? É a sua consciência de dono moral, onde você toma posse do seu destino, toma posse da sua carreira, toma posse do seu cliente, faz o negócio crescer e os frutos virão. Mas primeiro planta. Não tem nenhuma ação na natureza que você primeiro colhe o fruto, depois você planta. Sempre você vai plantar e ter o fruto lá na frente. E a mesma coisa no ambiente horizontal dentro da Uma. Então o conselho que eu daria é cabeça aberta, aprenda, faça suas perguntas, se coloque como principal protagonista do teu processo de crescimento, e você vai ter muito espaço para você crescer. Bruno, conta pra gente assim, o grupo Uma são quantas operações, quantas agências, quantos núcleos, e como é que você imagina que é o futuro dessa empresa para os próximos 5 anos? Tá. João, o grupo começou, né, com 2 agências, Halt e Fishfire, 7 anos atrás, com o objetivo, né, a gente fez a fusão com o objetivo de ser o mais completo ecossistema de entretenimento, e a partir daí a gente foi criando novas unidades de negócios, né? Então a gente começou com a Briefing, agência de DJs, tivemos a Cigarra, agência de comunicação, depois passamos pela Nose de conteúdo, Sounds Food, que é a nossa gestora de bares e restaurantes, que dali criou-se a Fazenda Churrascada, que nasceu do evento de gastronomia Churrascada. Temos Efeito, que é a nossa agência de diversidade. Temos outras agências de festas novas, que essa parte de festa tem que estar toda hora se rejuvenescendo, toda hora trazendo novidade. Então tem a Rush, tem a New Blood. A gente tem a Túnel, nossa agência de branding, a Vilas, que é uma agência de trade. Acabamos de anunciar a Circle Side, que é uma agência voltada para a comunidade esportiva. Também anunciamos esse ano a Super Sounds, que é a nossa agência voltada para os festivais. Então, assim, toda hora a gente está trazendo novas frentes, novas unidades de negócio com o objetivo de complementar o ecossistema, né? Então, a gente fala que a gente é um grupo generalista com agências especialistas, onde o objetivo é sempre pensar no todo, como a gente pode trazer unidades e especialidades que uma outra não está fazendo, e também nesse organograma final, como que a gente pode ser mais fácil para o cliente, porque o cliente ele pode contratar a gente por uma unidade de negócio, ou a gente pode fazer o 360 para ele. Entendi. E agora eu vou te devolver a pergunta em relação ao jovem, né? O jovem hoje que está entrando, o novo colaborador que está entrando na Uma, o que ele pode esperar dessa empresa para os próximos 5 anos? Para onde essa empresa vai? Vai para o setor de, sei lá, hotelaria? Vai para o setor de lifestyle? Para onde essa empresa vai? Acho que o que dá tesão de você trabalhar com entretenimento é que você tem diversas frentes, né, de negócio para explorar. Eu acho que o nosso grande desafio é como que a gente faz esse crescimento e a agência que entra, ela esteja focada no core business dela e não esteja ali, ela entenda que ela tem que ser complementar e não tem que matar a outra para sobreviver dentro do nosso ecossistema. Então, um jovem que entra aqui, ele pode esperar da agência que essa
essa vontade de sempre estar se rejuvenescendo, sempre estar trazendo novidades, sempre estar olhando para fora, entendendo o que está acontecendo. Então, inclusive, a gente precisa desse jovem para reoxigenar ideias dentro do nosso ecossistema. Ou seja, que ele tem espaço lá dentro para ele poder contribuir com as ideias dele. Hoje, passados 6 anos, 7 anos, a gente tem 3 estagiários que são nossos sócios. Então tem uma possibilidade de crescimento lá dentro absurda. Basta você querer, basta você arregaçar a manga que a gente fala e fazer acontecer. Porque dentro da Uma, nessa gestão horizontal que você criou, ele depende de você para crescer. E a gente está sempre ali esperando uma nova frente, uma nova unidade de negócio trazida por alguém que esteja ali entrando com a gente agora. Bom, eu estou entendendo o seguinte, nós temos muito assunto para conversar. Eu acho que a gente podia prolongar essa conversa nossa chamando outros sócios para contar outras histórias. Gostaria muito de saber da origem de vocês. Mas a gente encerra aqui hoje o nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado, Bruno, aí pela participação. Parabéns pela empresa. E eu acho que a Uma, do jeito que ela foi criada, nesse modelo de gestão, assim, eu não conheço todos os países do mundo, né? Acho que nem pouca gente conhece todos os países do mundo, mas eu poderia dizer o seguinte: poucos países do mundo permitiriam uma empresa florescer da forma que vocês cresceram, porque precisa ter um ambiente favorável a festas, a receber, a participar, e o brasileiro faz isso de uma forma espontânea, muito calorosa, e eu acho que tem muito a ver Uma ter nascido dessa forma no Brasil. Muito bem, obrigado, João. Acho que foi muito bom esse papo e a gente poder trazer aí todos os nossos desafios do dia a dia da gestão horizontal. Obrigado, pessoal.